Então, boa tarde a todos. É com muito gosto que vos venho aqui procurar falar de investimento imobiliário, estado do setor imobiliário e, em particular, para quem investe, enfim, quem tem interesse, quem tem curiosidade em investir no mercado residencial, no mercado da promoção imobiliária residencial. Como sabem, enfim, e aquilo que vos vou dizer nos próximos minutos tem também a ver com políticas públicas, com decisões de governos, e como sabem, o setor residencial, e em especial a habitação, é um mercado nessa matéria de alguma forma volátil, porque tem muito que ver com políticas públicas, e essa é que é a verdade. O setor residencial nos últimos anos em Portugal tem sido dos setores mais dinâmicos do investimento imobiliário, em especial na promoção imobiliária. Só para terem ideia, estamos a falar de volumes de investimento totais anuais à volta dos 35 mil milhões de euros. Não haverá muitos setores de economia hoje em dia em Portugal que consigam captar volumes de investimento anuais nestes volumes. A verdade é que uma grande parte deste volume, infelizmente, nos últimos anos, não tem incidido em especial na promoção imobiliária. Enfim, e isso eu acho que todos que estão aqui nesta sala têm sentido isso e hoje todos conhecem, já ouviram falar, basta abrir um telejornal em prime time em Portugal para perceber que nós hoje em dia vivemos um problema habitacional, um problema de emergência habitacional, ou seja, um problema de habitação. E a verdade é que vocês que sabem tão bem de investimento, sabem isto, muitas vezes nas dificuldades existem as oportunidades. E a verdade é que o segmento residencial tem sido, ainda assim, uma oportunidade. Em diferentes fases, em diferentes valências, para diferentes targets, diria que o segmento residencial despertou no pós-crise financeira por volta de 2013, já foi um excelente ano, muito focado em investimento internacional, em investimento estrangeiro, em vistos gold, em residente não habitual, e eu diria que vivemos na última década um segmento residencial na ótica da promoção e também do investimento imobiliário, em específico na ótica de quem investe em arrendamento habitacional, muito para cliente estrangeiro, para turistas, enfim, para um segmento high-end, para um segmento alto. E a verdade é que todos nós, nesta última década, tentámos sempre ir atrás da procura. É isso que fazemos, é isso que para quem em especial investe em promoção imobiliária corre atrás, é atrás da procura. E a verdade é que a procura cada vez mais é uma procura nacional. E isso todos sabem, a procura nacional aumentou porque o problema habitacional existe há já vários anos a esta parte e tem-se agravado na última década e, portanto, essa procura aumentou, efetivamente. A questão é que nós não conseguimos corresponder a essa procura, por isto que eu vou dizer nos próximos minutos. E é este o ponto de partida para esta nossa conversa de hoje. Porque é que o segmento residencial e porque é que este clima de emergência habitacional que vivemos pode ser entendido também como uma oportunidade e como é que todos podemos desafiar essa oportunidade. Para percebermos, e para quem investe, é importante perceber de onde estamos e para onde vamos ou para onde queremos ir, é importante perceber como é que isto tudo começou e porque é que há de facto hoje em dia um problema de crise habitacional em Portugal. E a primeira nota que devo-vos dizer é que não há um problema de crise habitacional. Não existe uma crise habitacional em Portugal. 73% das famílias são proprietárias em Portugal. E dessas 73%, apenas um terço tem acesso a financiamento. Portanto, não há um problema habitacional. Tem sido erradamente chamado o problema. Há um problema de acesso à habitação, que é uma coisa completamente diferente. É um problema de quem está fora no mercado e precisa de voltar, em especial os jovens. Mas também não só, aquelas pessoas que se separaram, que casaram, que tiveram filhos, que se divorciaram, que os filhos cresceram, que a família cresceu, que foram trabalhar para uma cidade, para outra cidade. Essas são as pessoas que, das duas uma, ou estavam fora do mercado, os jovens, portanto viveram com os pais, precisavam de sair de casa dos pais, emancipar-se e ter uma casa, ou aquelas pessoas que por alguma razão da sua vida tiveram que vender a sua casa atual ou deixar o seu arrendamento atual e precisar de voltar a entrar no mercado. E, portanto, há um problema de acesso à habitação, não há um problema de habitação em Portugal. O segundo problema que nos levou até aqui é um problema de baixos salários. E essa é que é a verdade. O problema é que vivemos num país pobre, com salários baixos, que nunca conseguiram equivaler à valorização imobiliária. Que eu até, devo abrir aqui um parênteses, a valorização imobiliária até é positiva e vocês perceberão isso melhor do que eu.
Porque a verdade é, como vos disse, 73% das famílias têm uma casa. Ora, se essa casa valoriza como valorizou, efetivamente o património financeiro das famílias está mais alto. Valorizou. Depois podemos entrar numa outra discussão, que eu acho que é uma discussão interessante, que eu acho que ainda não entramos no nosso país, talvez até nem sequer na Europa, que é como é que nós podemos monetizar a nossa maior fortuna, que é muitas vezes a nossa casa. Como é que nós podemos ter acesso à liquidez? Como é que podemos tornar esse tesouro que não é líquido de uma forma líquida? Mas isso é uma discussão que nos levará a outras conversas e penso que também não é agora o momento. Mas é uma discussão importante que eu acho que devemos ter e nós, e acima de tudo a banca, pode ter interesse em, por exemplo, através de funções e de operações de sale and leaseback, tornar esse património líquido a muitos dos portugueses. Mas a verdade é que esse é um problema. Baixos salários que nunca conseguiram equivaler ao aumento e à valorização do imobiliário. Depois o problema da habitação é um problema de mobilidade. É um problema de áreas metropolitanas. O problema da habitação, existindo que existe, é diminuto e não é tão grave, pelo menos, fora das áreas metropolitanas. No interior do país, se quisermos. E, portanto, é um problema de mobilidade. E de facto, estranho como é que nós podemos ver programas eleitorais, programas de governo, discussões políticas que falam de habitação e não há nenhuma que fale de mobilidade. E a verdade é esta, é que ninguém quer morar, por exemplo, fora de Lisboa, porque chegar até Lisboa, sair de Lisboa é um verdadeiro inferno. E, portanto, é de facto um problema de mobilidade que também não está resolvido. Mas, acima de tudo, minhas senhoras e meus senhores, é um problema de desequilíbrio do mercado. E esse é que é o problema. É um problema de muito pouca oferta para uma enorme procura. Só para vocês verem aquilo que eu vos estou a dizer, nos anos 90 e nos anos 2000, nós construíamos em média 100 a 120 mil casas ano. Nós hoje em dia construímos entre 15 a 20 mil, nem isso. Estão a ver a grande diferença. E a procura aumentou. Aumentou porque há um aumento da procura nacional, mas também há um aumento da procura internacional, que eu devo dizer que é bem-vinda. Acho que precisamos de capital exterior, precisamos de capital estrangeiro e precisamos de riqueza a um país que, volto a dizer, que é um país pobre. Agora, isso de facto levou a um problema. Há, de facto, um aumento de procura significativo e, como veem, estamos a construir cada vez menos. Aliás, construímos nesta década apenas 15% do que construímos na década anterior. Portanto, algo está errado. Estamos a construir, de facto, muito menos para um aumento da procura. E esta, para mim, é a pedra de toque essencial. Temos que conseguir construir mais e construir mais para quem? Essencialmente para quem procura casa e que neste momento não consegue, nomeadamente os jovens e a classe média. Há também aqui um problema de falta de confiança no arrendamento. É um problema de falta de confiança generalizado, diria eu. Para quem investe, para quem quer investir, nomeadamente em imobiliário, para quem quer investir, nomeadamente em arrendamento. Os censos têm apontado, grosso modo, 700 mil fogos de volutos em Portugal. 700 mil. Estima-se que desses 700 mil, 50%, portanto estamos a falar de 350 mil fogos, grosso modo, estão devolutos e estariam em condições de ser arrendados hoje. E, portanto, o que nós nos temos de perguntar é porque é que há 350 mil proprietários no nosso país que, em vez de colocarem os seus mercados, os seus ativos, os seus imóveis, a gerar rendimento no mercado do arrendamento, preferem tê-los devolutos sem gerar rendimento, sem gerar dinheiro e ainda por cima a gastar dinheiro, porque tem que pagar IMI, tem que pagar a IMI, e esse é que é o problema. Há um problema de falta de confiança no nosso país e, acima de tudo, no mercado do arrendamento. E, last but not the least, há um problema de carga fiscal. A verdade é que nós hoje, em Portugal, para terem ideia, não diria mais, mas quase 50% daquilo que nós pagamos num preço de uma casa são impostos. Quase 50%. Diria que andará ali nos 40% e tal por cento. E esse é o problema que existe no nosso país. E porquê é que eu vos venho falar disto, vocês que querem investir? Não é? Quer dizer, bom, vamos a falar de investimento, não invistam nesta área, isto é péssimo, é terrível. Isto é um mercado horrível, é tudo mau, falta de confiança, carga fiscal, os licenciamentos que não andam. Bom, isso também é verdade. Mas a verdade é que, como vos disse, 35 mil milhões de euros têm sido investidos todos os anos neste mercado. E eu penso que aqui, enfim, tivemos um ano, eu diria o último semestre, bastante conturbado. Eu até diria que o último semestre o mercado esteve bastante, não vou dizer parado, mas muito em suspenso, enfim, em stand-by, pela crise política que tivemos no nosso país, pelas próprias eleições, enfim, já para não falar do cenário macroeconómico internacional, e, enfim, até o cenário económico nacional, mas muito internacional. Mas, de facto,
Amanhã, e esta conferência poderia até ter acontecido no dia a seguir, amanhã, ou pelo menos 2 dias a seguir, porque amanhã, de facto, o Governo, agora em funções, vai apresentar um novo pacote para a habitação, em que se espera que venha dinamizar muito este mercado. Porque, enfim, sem prejuízo de saber, porque não sei o que é que vai ser apresentado amanhã, pese embora tenhamos feito para que as coisas corram bem, mas não sei, de facto. Mas amanhã pode, de facto, ser um dia novo. E a verdade é que todas aquelas medidas que o setor há muito tempo reclamava para tornar este investimento interessante, mas acima de tudo, enfim, não para esta sala, mas acima de tudo, para que nós todos, que, enfim, eu diria que a maioria de nós aqui somos portugueses, possamos de facto ter acesso a uma habitação, ou pelo menos os portugueses possam ter acesso a uma habitação, pode de facto acontecer. Pelo menos é isso que nos leva a acreditar aquilo que está escrito no programa, nos vários programas eleitorais que conhecemos até há bem poucas semanas atrás, a quando das eleições, e até no próprio programa do Governo. Agora, resta saber se o irão cumprir. Mas isso, como se costuma dizer, são outros 500. Quais é que são as grandes medidas que eu vos deixaria aqui à atenção, que podem de facto ser fulcrais e podem de facto levar a um volte-face e podem de facto significar um mercado muito interessante para investir? Lembram-se que vos falei da carga fiscal. Se nós conseguirmos, enfim, se o setor conseguir, eu diria que se Portugal conseguir, de facto, por exemplo, reduzir a taxa do IVA que se paga na construção. Eu não vou entrar aqui em grande tecnicidade, mas, enfim, uma grande parte desta parcela dos impostos que se paga na compra de uma casa, uma grande parcela faz parte do que é o IVA que nós pagamos na construção dessa casa, que em Portugal não é dedutível em lado nenhum. É um dos poucos países da Europa onde isso acontece, devo dizer, em que o IVA a 23%, portanto uma taxa máxima, não é dedutível em lado nenhum. Vou-vos dar o exemplo de Espanha. Espanha, além de não ter uma taxa máxima, paga 10% de taxa, portanto uma taxa intermédia, é depois dedutível na venda final. Ou seja, um cidadão espanhol, quando compra a sua casa, compra uma casa com IVA, o que parece que estamos a aumentar impostos, mas há aqui 2 cenários. É que eles não têm nem impostos sobre as transações, porque eles não têm nem IMT, nem imposto de selo na primeira transação, e no fundo trocam isso por IVA, o que faz com que eles nem sequer chegam a pagar 10% de imposto que compram na casa, porque como o IVA que foi pago na construção é dedutível na venda da casa que os cidadãos espanhóis compram, nem chegam a pagar 10% de imposto. Isso pode estar quase a ver a luz do dia, e de facto, se isso acontecer, enfim, o que se espera, porque faz parte pelo menos do programa do Governo, que não seja para já, pelo menos há de ser feito, enfim, dura este Governo o que durar, mas de facto vai ser vai ser um volte-face e vai ser um ponto de viragem muito importante para quem quer investir no segmento habitacional. Aliás, devo dizer, o segmento habitacional, para quem investe em residencial, está neste momento praticamente parado à espera que esta medida avance, porque, como mando perceber, 17% menos de imposto, enfim, é uma grande diferença, principalmente para quem investe em promoção imobiliária de grande escala e com grandes projetos, e, portanto, neste momento o setor imobiliário está praticamente em suspenso à espera que essa medida aconteça. Depois uma outra medida, que, enfim, que também foi anunciada e que penso que pode ser interessante estar atento, porque vai dinamizar muitas transações, e aqui já não só no segmento da construção nova, portanto da promoção imobiliária, mas para quem investe também no segmento dos usados, que é o anunciado fim do IMT e do imposto de selo aos jovens, enfim, até aos 35 anos, grosso modo. É uma medida que, obviamente, vai intensificar muito o volume de transações, a par de outras, como por exemplo, enfim, para quem está mais familiarizado com estes temas, o fim da obrigatoriedade de haver uma licença de utilização para transacionar um imóvel. Como sabem, foi aprovado aqui há uns meses com o chamado Simplex urbanístico, portanto deixou de ser obrigatório haver uma licença de utilização para transacionar imóveis, o que quer dizer o quê? Que, por exemplo, dou aqui um exemplo, só a banca, que como imaginam tinham N imóveis ainda do tempo da crise financeira, estagnados nos seus portfólios, e até no seu land bank, sem licenças de utilização, pois a partir daí podem ficar disponíveis para entrar no mercado e, portanto, isso de facto vai significar o fim da licença de utilização e este fim do imposto sobre as transações aos jovens. Pode ser muito interessante estar atento e vai certamente
tornar o mercado muito atrativo e com muitas transações. Depois um outro ponto que também é interessante, enfim, já vinha aliás até também do anterior governo, mas enfim, acabou por não ver a luz do dia, enfim, como sabem, o governo tendo caído, é aquilo que, enfim, se tem dito de forma rápida, como uma injeção imediata de terrenos e edifícios do Estado para, por um lado, construção de habitação, ainda regime de direito de superfície, enfim, é um modelo muito interessante, depois se alguém quiser saber mais em pormenor, posso dar essas informações, mas enfim, é um modelo interessante, é um modelo de concessão em regime de direito de superfície a 90 anos, mais 90, portanto, enfim, quase 180 anos, imaginem. Interessante, muito para quem trabalha não só com promotores imobiliários, mas para quem trabalha também com capital menos oportunístico e até mais long term, fundo de pensões, fundos soberanos, porque de facto há aqui um long term absolutamente extraordinário e, por exemplo, fundos de pensões, vou dar um exemplo, um fundo de pensões dos funcionários públicos, por exemplo, holandês, que é talvez um dos maiores fundos de pensões do mundo. É, por exemplo, um cliente muito atrativo, que tem muito interesse por este tipo de iniciativas. Assim, este governo novo agora pega no que o anterior governo fez nesta matéria, enfim, que devo dizer por acaso não estava mal feito, tinha ali, enfim, alguns pormenorzitos, mas bem feito, e portanto esta injeção isto é, no fundo, é aquilo que nós todos conhecemos como um modelo de parcerias público-privadas, sempre houve agora, enfim, tem uma conotação estranha, isto é um modelo de parceria público-privada. E portanto, é também uma novidade que eu penso que, enfim, pode ser anunciada amanhã, como vos disse, aliás, foi aprovada hoje no Conselho de Ministros desta manhã e deste início de tarde, mas que pode ser apresentada amanhã. Um outro ponto também importante, para quem gosta de investimento em promoção imobiliária, tem a ver, de facto, com o simplex urbanístico. Vocês também sabem isto, time is money. E para quem investe em promoção imobiliária, de facto, time is really money. Realmente o licenciamento era, talvez, enfim, eu diria, a par de um excesso de carga fiscal, aquilo que mais inviabilizava ou que tornava eventualmente menos interessante ou que dificultava mais investir em imobiliário, não é? Para quem fizesse desenvolvimento imobiliário, para quem construísse ou reabilitasse edifícios ou construísse em greenfield, em terrenos. Porque realmente a imprevisibilidade é tudo o que o dinheiro não gosta, é tudo o que o capital não gosta. E de facto nós hoje em dia, quando investirmos 100, 200, 300, 400, 500 milhões num projeto em Lisboa e não sabemos se esse licenciamento vai demorar 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos, quer dizer, era impensável. E de facto, uma das boas medidas que eu aí devo dizer o setor conseguiu fazer foi trazer o simplex urbanístico, que está em vigor, foi aprovado e mandado publicar pelo Presidente da República em inícios deste ano, 8 de janeiro, salvo erro. Tem que haver, carece de algumas correções, enfim, não vou contar novidade nenhuma. O simplex urbanístico esteve ligado à queda do governo e, portanto, como imaginam, o fim do processo legislativo do simplex urbanístico, portanto, o simplex, enfim, para quem não está tão familiarizado com os temas, portanto, é a simplificação urbanística, é trazer os processos de forma mais rápida e, por um lado, mais previsível. Nós sabermos que um projeto, quando entra numa Câmara, demora 1, 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, o que for, mas que saibamos quanto é que ele demora. Porque esse era o problema, não era tanto um problema de tempo, era um problema de previsibilidade. Nós sabemos se ele demora 1, 2, 3, 4 anos. Esperemos que não sejam 3 anos, nem 2 anos, esperemos que não passem de 1 ano, pelo menos. Mas, enfim, esse era o problema. E, de facto, o simplex urbanístico foi uma medida bastante interessante que o anterior governo fez, que este governo, esperemos nós, melhor, e que se melhorar, e que se nós, enfim, para quem trabalha nestas áreas, conseguir monitorizar o que as câmaras municipais vão fazer, porque acima de tudo quem faz o licenciamento urbanístico são as câmaras municipais e, portanto, o simplex urbanístico no fim do dia é feito pelas câmaras municipais que, como imaginarão, e sendo vocês portugueses, tentarão circundar e fugir o mais que podem. E, portanto, a nós que investimos, a nós que promovemos edifícios, a nós que nos interessa essa rapidez e essa previsibilidade, é bom de facto monitorizarmos esse simplex para ter a certeza que isso acontece. E portanto, caras amigas, caros amigos, isto no fundo é aquilo que se promete ao setor imobiliário. Só antes de terminar, o que é que eu diria aqui que faltou? Faltaram, acima de tudo, duas coisas
que vamos ver amanhã, enfim, se faltaram ou não. Uma maior noção, e vocês que investem o vosso dinheiro sabem isso, uma maior noção, e já aqui falámos também sobre isso, uma maior noção de previsibilidade disto tudo. Ou seja, nós podemos fazer muitas medidas, podemos inventar muitos pacotes, vimos o pacote de habitação, como sabem. Parece que amanhã o Ministro vai apresentar um novo pacote de alguma coisa. Bom, podemos inventar os pacotes todos que quisermos, mas se não houver uma espécie de uma previsibilidade do que nós temos chamado, enfim, um pacto de regime, uma task force, que pode até ser excepcional e temporário, ou seja, dizer, bom, isto é um regime que vai vigorar nos próximos 10 anos. Que, aliás, já fizemos isso. Nós, no setor imobiliário, temos um case study absolutamente extraordinário, que é a reabilitação urbana. E vocês hoje todos veem nas nossas principais cidades do país que temos as cidades em avançado estado de reabilitação, onde antigamente ninguém queria morar, hoje toda a gente quer morar, antigamente ninguém queria morar na Baixa, nem ninguém queria morar na Ribeira no Porto. Hoje em dia toda a gente quer morar na Baixa e toda a gente quer morar na Ribeira do Porto. Chama-se reabilitação urbana. E isso fez por uma razão muito simples, única e exclusivamente. Pena que enfim, não tenham sido os portugueses a inventar esta roda, foi a Troika que obrigou, em 2014, a fazer a tal task force legislativa e fiscal, curiosamente com o quê? Com aquilo que nós temos defendido. Redução do IVA nas obras de reabilitação urbana, fim do IMT, fim do imposto de selo e um regime específico, que era o chamado RERU, Regime Excepcional de Reabilitação Urbana, enfim, que o anterior governo até fez questão de revogar, mas que, de facto, na última década permitiu que o quê? Que a reabilitação urbana que não existia no nosso país passou a existir e, devo-vos dizer, é um case study mundial. Aliás, vou na próxima semana demonstrar como é que foi esse case study à Espanha, que não consegue fazer o mesmo. Aliás, pedem-nos a nós portugueses para explicar como é que se fez a reabilitação urbana no nosso país. Portanto, vejam bem, de facto, não é preciso inventar a roda, ela já foi inventada há muitos anos, há milénios. E, portanto, é só fazer igual aquilo que nós, ainda por cima, em Portugal já conseguimos fazer. Portanto, eu diria que falta aqui uma certa previsibilidade de um regime, que eu diria não menos do que 10 anos, para que, de facto, este investimento possa ser seguro. Enfim, e em específico para aquele tipo de investidores que nós trabalhamos, que é um investidor mais institucional, possa sentir confortável, nacional e estrangeiro, para investir cá. Se isto tudo acontecer, amanhã saberemos, ou pelo menos teremos um primeiro vislumbre, eu diria que, de facto, estes 35 mil milhões de euros que o setor residencial atrai todos os anos, pode aumentar exponencialmente e, de facto, aí não é só o investimento imobiliário, enfim, é todos nós, é o país que ganha, é toda uma fileira que ganha, porque, como eu costumo dizer, as casas não se constroem sozinhas, elas não aparecem caídas do céu. E, portanto, todos podemos ganhar. Acima de tudo, enfim, nós, enquanto cidadãos que todos somos e responsáveis, acima de tudo é conseguimos dar uma casa a todos que os portugueses possam pagar. E foi isso que nós ainda não conseguimos. E investimento com responsabilidade é o melhor investimento. Muito obrigado a todos. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Boa tarde. Gostava de colocar a questão sobre o crowdfunding imobiliário. Porque é que não está implementado em Portugal? Há muito poucos promotores e imóveis colocados neste tipo de financiamento. Bom, eu tenho acompanhado algumas plataformas de crowdfunding, eu diria a maioria delas vindas de Espanha, onde é um mercado bastante fulgurante. Do que tenho acompanhado, enfim, não sendo um especialista, o que é que posso dizer? Primeiro, um mercado, nomeadamente espanhol, que será aquele mais próximo e mais parecido com o nosso, é um mercado mais sofisticado até do ponto de vista de investimentos alternativos. Enfim, o crowdfunding pode ser um investimento alternativo ao financiamento tradicional e nomeadamente à banca. E, portanto, esse é o primeiro ponto. Eu diria que um investimento, nomeadamente imobiliário, que se começou a profissionalizar muito, mas há muito pouco tempo, eu diria na última década e muito sensivelmente a seguir à crise financeira. Aliás, eu acompanhei essa transição e posso dizer que o investimento imobiliário antes não era um investimento profissional, portanto, na década anterior, se quisermos, hoje é um investimento altamente profissional, é um mercado e um setor que se profissionalizou de uma forma absolutamente impressionante, mas nos últimos 10 anos, portanto, estamos a dar os primeiros passos. Bom, a banca também não é
a entidade mais amiga do crowdfunding imobiliário, enfim. E, portanto, tendo a banca ainda em Portugal um papel muito importante, decisivo, e enquanto houver financiamento, não digo fácil, porque acho que o financiamento cada vez está mais difícil, mas financiamento acessível da banca tradicional, outras formas de investimento alternativo vão continuar a ter mais dificuldade a entrar. Agora, eu diria que, por todas as razões, a começar no ESG, por exemplo, e a começar no que vão ser as limitações futuras a nível dos bancos centrais, eu acho, pode demorar algum tempo, mas eu acho que os investimentos alternativos, não só de crowdfunding, mas de mezzanine, bridge loans, tudo o que sejam investimentos para lá da banca tradicional, tendo em conta a maior dificuldade no acesso ao financiamento que se prevê acontecer nos próximos anos, que já entraram nos outros países da Europa, e eu tenho acompanhado alguns, nomeadamente mezzanine e bridge loan, nomeadamente para promoção imobiliária residencial, eu diria que vão ter mais facilidade de entrada em nosso país. E depois houve um problema regulatório que tardou em ser resolvido, enfim, não sei se havia forças que pediam para que esse problema não se resolvesse, enfim, não quero dizer isso, mas de facto houve um problema regulatório com várias plataformas de crowdfunding, por acaso, as que eu conhecia eram todas espanholas, e que tentaram entrar em Portugal, e que inviabilizou, enfim, e o esforço que houve, eu diria aqui há uns 6, 7 anos, talvez, não estou recordado, mas há 5, 6, 7 anos, que houve por várias plataformas de crowdfunding para entrar em Portugal, acabaram por não entrar problemas, no fim do dia, por problemas regulatórios. Qual é que é a sua opinião relativamente à nova geração? Nós hoje em dia temos muita questão de trabalhar a partir de casa, e eu trabalhei no setor imobiliário na questão do Covid. Houve muitas pessoas que estavam aqui a viver em Portugal, em apartamentos, e quiseram mudar por moradias em zonas mais fora do centro, quer seja em Lisboa, quer seja do Porto. Acha que é uma tendência que está para continuar, ou acha que a procura vai continuar a aumentar em Lisboa, mesmo com esta tendência de portanto, trabalho remoto? Bom, eu diria que a resposta é complexa. A primeira resposta que eu diria é a atração pelos centros urbanos vai continuar. Hoje em dia nós não falamos de países, nós hoje em dia falamos de cidades. Os países hoje em dia são irrelevantes, ainda para mais num caso como a Europa, não é? E portanto hoje em dia falamos de cidades. E qual é que é o poder que cada cidade tem para atrair as populações? E o êxodo rural que nós vemos, enfim, e no nosso país, por exemplo, o êxodo rural tem a ver única e exclusivamente com uma coisa: procura de melhores condições de vida. E essas melhores condições de vida, quer nós queiramos, quer não, infelizmente, e eu acho que é uma discussão que nós todos podíamos ter, não só em Portugal, na Europa, mas quiçá no mundo, como é que nós podemos tornar as nossas zonas mais desfavorecidas, e nomeadamente em Portugal a nossa zona rural e portanto, interior, mais atrativas para quem quer viver, para quem quer investir, para quem quer trabalhar. Mas a verdade é que o êxodo rural que nós conhecemos, enfim, eu devo dizer que conheço bem o interior do país e conheço bem o Alentejo, e devo dizer que fui uma das pessoas que tentou contrariar esse êxodo, trabalhando em Lisboa, viajando e portanto tendo que estar ao pé do aeroporto, mas tentando viver no Alentejo. É praticamente impossível. E eu tentei fazer esse esforço, porque a qualidade de vida e acima de tudo a procura de emprego continua a fazer-se no centro de Lisboa. Acho que houve uma procura, eu diria, muito inicial a seguir ao Covid, por habitações. Eu aqui, quando falo Lisboa, talvez até tenha que incluir, para ser honesto, a área metropolitana, ou seja, não Lisboa, mas acho que houve um desenvolvimento, e tem havido, não há dúvida nenhuma, um desenvolvimento muito grande nas áreas metropolitanas. Agora, se nós sairmos da área metropolitana de Lisboa e irmos e caminharmos fora dessa área, eu diria que a procura por investimento imobiliário, e portanto, para quem quer investir em escala, com massa, em Évora, por exemplo, quer dizer, não, é impossível, as contas não fecham, não há procura suficiente. Agora, há outros, e aí dependeu muito, eu diria, dos próprios autarcas, ou seja, a maioria, de facto, das cidades fora do que são as áreas metropolitanas, nomeadamente Lisboa e Porto, que é onde está a procura em Portugal, nós temos casos de sucesso.
Braga subiu exponencialmente. Talvez seja, penso eu, até estive hoje ou ontem, a ver uns números recentes. Braga foi a cidade que mais cresceu e cujo o preço metro quadrado mais cresceu. Porquê? Porque aumentou a procura. Mafra, por exemplo, imagine-se. Mafra foi a cidade dentro da região de Lisboa que mais subiu e que mais valorizou. Ou seja, também coincidiu muito com algum tipo de autarcas que, por um lado, conseguiu levar investimento, e houve autarcas que conseguiram levar investimento, nomeadamente imobiliário, para investir, por exemplo, criando vias verdes de licenciamento, criando benefícios fiscais para isso investir, melhorando as áreas de reabilitação urbana. Agora, eu dou o meu próprio exemplo, eu que invisto no Alentejo, investimento imobiliário, quantas vezes não tenho que ser eu como investidor numa região do Alentejo ou numa cidade do Alentejo a explicar aos próprios autarcas quais são os benefícios que eu tenho para ir reabilitar o património que é deles. Quer dizer, é disso que estamos a falar e, portanto, quando não são as próprias cidades, os próprios autarcas a querer convencer os investidores, os novos residentes, os novos turistas, os turistas a investir, bom, então o interior continua como está e pior, que é deserto. E, portanto, isto de forma muito rápida. Sentimos um fluxo, mas muito escasso e muito em pouco tempo a seguir ao Covid, e muito consequência do medo que o Covid criou em nós, que eu diria que se dissipou completamente. Esse fluxo não se verifica, infelizmente, não se registra, salvo algumas exceções de câmaras que, pela atratividade que conseguiram trazer a essas cidades, conseguiram de facto, e existem N casos por esse país, é pena que não sejam todos.